Olá, pessoal, muito bem-vindos ao nosso curso sobre História do Estado de Israel. É um prazer estar aqui com vocês, ainda aqui de maneira online. Enfim, esse curso está direcionado a todos aqueles que colaboraram com o nosso podcast ou que resolveram adquiri-lo de outras maneiras. E é o primeiro dos nossos cursos, é o primeiro que a gente disponibiliza para os nossos ouvintes e agora para os nossos telespectadores ou alunos, ou sei lá como chamaríamos isso. Enfim, eu queria, antes de tudo, antes de qualquer coisa, agradecer a todos e todas vocês que, enfim, contribuíram para esse nosso projeto, que permitem que a gente esteja aqui hoje, podendo oferecer para vocês, enfim, também esse curso além do podcast. Ok? Enfim, umas poucas palavras sobre o curso para a gente poder começar a apresentação. Bom, o nosso curso terá mais ou menos 7 aulas. Ainda não decidi se vão ser 7 ou 8, a gente vai ver conforme for a duração das aulas. São aulas, é um curso, na verdade, que eu já executei algumas vezes de maneira frontal, não por computador. Exatamente por isso que eu não sei exatamente qual vai ser o tempo de duração de cada um dos encontros. Ou seja, ele pode durar 1h10, 1h15, uma vez que eu não vou ter intervenções de alunos durante as minhas explicações e as exposições, mas também pode durar mais, porque percebendo que as aulas também estão transcorrendo de maneira muito rápida, eu posso inserir outros conteúdos também. De qualquer maneira, a ideia não é que a gente fique desconectado totalmente. No fim da apresentação, e se você quiser seguir para lá direto, já pode ver, vai estar disponível a maneira que cada um de vocês vai ter de me encontrar, ou por e-mail, ou através das redes sociais, enfim. E estou super aberto para perguntas, sugestões, críticas ou o que quer que seja sobre esse curso. Enfim, e a gente vai falar sobre alguns temas que são, parte deles pelo menos, são ideias para cursos futuros e eu vou tentar sinalizar quando isso vier a acontecer. Bom, enfim, então é isso. Esse primeiro encontro nosso, a gente vai falar, e eu vou agora compartilhar a minha tela com vocês. Eu vou aparecer falando aqui do lado, para não ser totalmente impessoal também, mas a ideia é que, enfim, é que vocês possam assistir essa apresentação, porque aí eu posso trazer fotos, eu posso listar conteúdo escrito, né, através de um PowerPoint. Nada muito complexo. Em alguns encontros a gente vai trabalhar um pouco com músicas, outro talvez com alguns vídeos. Nesse primeiro encontro a gente tem somente um vídeo, até porque a gente está tratando de uma época muito remota, né? Enfim, até de 1881 até 1949, o uso desse recurso do audiovisual não era tão, enfim, comum naquela época como ele passou a ser com o passar do tempo. Né? Enfim, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês aqui o nosso PowerPoint, ok? E a nossa primeira aula vai ser sobre tudo que vem entre o Ishuv e a independência. Agora, o que é o Ishuv? Ishuv é uma palavra em hebraico que significa, se a gente for traduzir literalmente, assentamento. Mas a gente não se refere especificamente aos assentamentos nos territórios ocupados, atualmente na Cisjordânia, quando a gente usa o termo Ishuv. Para lá a gente usa a expressão Itnahalut, que é colônia, mas especificamente para esse sentido, né? Ishuv significa assentamento no sentido de que são pequenas comunidades, né? Eu, por exemplo, moro em um Ishuv. No caso, ele é um Ishuv de um tipo específico que se chama Moshav, que, se você percebeu, você entende um pouquinho de hebraico, eles têm o mesmo radical. Eles vêm da palavra lashevet, que é sentar. Então, Ishuv é assentamento, que vem de leit yashev, assentar-se. Não, não é por coincidência, os próprios colonos, muitos grupos de colonos na Cisjordânia, eles se chamam de mityashvim, de assentadores, e não de colonos, né? Para soar mais aceitável a ação política que eles fazem. Mas, enfim. Mas quando a gente se refere a o Ishuv e não a um Ishuv, ou seja, quando a gente usa o artigo definido, Ishuv significa toda a comunidade judaica na Palestina antes da criação do Estado de Israel. Então, todas as vezes que vocês me virem usando a expressão Ishuv, e eu prefiro muitas vezes as expressões em hebraico do que as expressões traduzidas, até porque, por exemplo, essa expressão Ishuv, a gente não encontra uma tradução adequada para a língua portuguesa e eu suspeito que para outros idiomas tampouco, pelo menos de maneira que fique inteligível. Então, toda vez que vocês me estarem falando o Ishuv,
com um artigo definido do lado. Eu vou estar me referindo a tudo que o movimento sionista basicamente construiu na Palestina antes do surgimento do Estado de Israel, okay? Tanto na Palestina otomana quanto na Palestina britânica. Okay? E a gente vai terminar essa aula não exatamente na independência de Israel, mas no fim da Guerra de Independência de Israel, que os palestinos conhecem, por sua vez, como Nakba, que é uma expressão em árabe que significa catástrofe. Vamos nos expandir para esses dois temas logo mais, ok? Enfim, então vamos lá. Antes de a gente falar do Yishuv, a gente tem que falar um pouco sobre o movimento sionista, ok? Porque quando a gente fala que o Yishuv é tudo que o movimento sionista construiu na terra de Israel ou na Palestina, enfim, desde das primeiras ondas de migração até a fundação do Estado de Israel, a gente tem que explorar o início disso. Eu não vou entrar a fundo nesses temas. Aqui, nessa foto, vocês veem os 8 principais teóricos do movimento sionista, como, por exemplo, o Theodor Herzl, que é o que está aí no meio, em cima, né? Mas que não foi o primeiro, ele é o pai do sionismo político, e cada um desses teóricos eles têm uma teoria complementar. O sionismo ele tem várias correntes. O sionismo socialista, que é representado pelos dois que estão aí à esquerda, né? Em cima o Borohov e embaixo o Sirkin. Né? Tinha um sionismo naturalista, representado pelo Aaron David Gordon, que está aí também na centro-esquerda. Embaixo do Herzl está o Leon Pinsker, que esse sim talvez a gente possa chamar do primeiro teórico sionista moderno. E aí, à centro-direita, a gente tem o Ahad, que é o pai do sionismo cultural e espiritual. À direita, acima, o Zeev Jabotinsky, que é o pai do sionismo revisionista, que é a direita militarista e barra liberal, né? Porque a partir desses conceitos, a gente pode, uma mistura entre as ideias dele e do Herzl, a gente tem um sionismo da direita liberal e a direita conservadora sionistas, e embaixo a gente tem o Rabino Kook, que é o pai do sionismo religioso. E ele é o único dessas correntes, é importante dizer isso, de orientação religiosa. Todos os outros pensadores sionistas, como a gente se refere a eles, são seculares. Hein? Não são religiosos, apesar das barbas extensas que alguns deles têm aí, isso não tem absolutamente nada a ver. A barba era moda simplesmente no fim do século XIX, e como o bigode também, a gente pode ver que o Jabotinsky é o único que não tem nem bigode nem barba, justamente também pelo fato dele ser um adepto de ideias militaristas, né? E, enfim, o rosto barbeado, enfim, ele é uma característica dos militares, né? Pela disciplina militar, inclusive. Mas, enfim, a gente não vai se referir a cada um deles por separado. Eventualmente, eu posso citar alguns deles quando for conveniente para que a gente possa entender algum conceito. Mas é importante a gente entender que o sionismo ele tem vários pais, ele tem várias correntes, ele não é uma coisa só. Ele tem vários projetos de criação desse Estado judeu na Palestina, né? Porque o sionismo, por definição, é o direito à autoemancipação judaica, a autoemancipação nacional judaica em sua terra. Né? Isso é o que todas essas correntes sionistas têm em comum, né? Que é a luta, na verdade, a ideia de que os judeus possuem o direito à autodeterminação nacional e à autoemancipação nacional como povo na sua terra. Cada um deles tem um projeto de Estado, tem um projeto, enfim, de mundo, né? E tem uma análise diferente sobre a situação dos judeus na diáspora e a maneira de resolver a questão judaica, sobre a qual a gente vai falar agora. Enfim, a gente tem também movimentos internos no movimento sionista que seguem a cada um deles ou a ideias de mais de um deles misturadas, né? Mas, enfim, como disse, não vamos estender nisso. E eu vou começar pelo que vem antes de tudo, okay? Que é como surgiu o movimento sionista. Okay? E aí a gente tem que voltar para o que a gente chama da questão judaica. O que é a questão judaica? Durante séculos, a população judaica no mundo ela viveu como subcidadã, ainda que esse conceito de cidadania ele não existisse, né? A gente mais ou menos adapta, né? Para a época medieval, por exemplo, ou para a Idade Moderna, como o judeu excluído da sociedade. É verdade que os servos na Idade Média também não tinham direitos semelhantes ao do clero ou da nobreza, né? Não era só o judeu que era excluído
por exemplo, enfim, dos privilégios que as classes dominantes tinham. Mas o judeu, essencialmente, especialmente na sociedade europeia, mas também nas sociedades árabes, muçulmanas, ou não muçulmanas também, antes do domínio enfim, árabe-muçulmano sobre as regiões do norte da África, por exemplo, da Pérsia, ou da própria Península Arábica e do Iraque, da Babilônia, no caso, né, naquele momento, os judeus eles tinham ainda menos direitos do que os cristãos que não pertenciam às classes dominantes. Por exemplo, durante a Idade Média cristã, os judeus eles eram proibidos de trabalhar na terra, não só de possuir terra, mas de trabalhar na terra, né? Em diversos países, em diversos reinos, em diversos principados na Europa, em todas as partes da Europa, houve proibições aos judeus que eram convocados basicamente para habitar determinadas regiões quando a nobreza local tinha interesse na presença judaica ali, especificamente para acelerar o comércio, uma vez que durante épocas significativas da Idade Média, a população judaica era quem realizava essa atividade, enfim, em sua maior dimensão, né? Inclusive durante uma época na Alta Idade Média, o hebraico foi o vernáculo comercial mais falado no mundo, enfim, no mundo europeu ali, no mundo mediterrâneo e no norte da Europa, ou para que os judeus exercessem ocupações de banqueiros, né? E financiassem construções de portos, grandes navegações, enfim, ou qualquer outro tipo de incursão que a nobreza local desejasse. E o que aconteceu foi que a Revolução Francesa ela altera esse status pela primeira vez. A Revolução Francesa ela rompe com esse conceito enfim, de que o sujeito é o que ele nasce para ser, né? Enfim, que por exemplo, você nasceu nobre, você vai morrer nobre, seus filhos vão ser nobres, e você vai ter direito a terras e vai ser parte da classe dominante. Enquanto se você nasceu plebeu, você vai morrer plebeu, seus filhos vão morrer plebeus, e você vai estar subordinado à nobreza. A Revolução Francesa ela rompe enfim, com essa categoria na Europa. Ela traz a ideia, o advento da cidadania, de que os países têm cidadãos livres e cada um pode chegar, enfim, na posição que a sociedade lhe permitir, basta que ele consiga atingir os objetivos que tal, ou as condições que tal posição exigem para que ele esteja ali, né? Então, a ideia, por exemplo, da meritocracia, da igualdade entre os cidadãos surge da Revolução Francesa. E quando, enfim, o Napoleão ele expande esses direitos para toda a comunidade francesa, ele se depara com um grupo ali na França. Eu digo a França porque a França foi o primeiro país a questionar essa situação, que são os judeus, que viviam isolados do resto da comunidade, não por vontade própria especificamente, algumas vezes sim, mas tampouco se quisessem estar inseridos na sociedade não poderiam, muitas vezes em guetos, então estavam vivendo de maneira isolada, sob suas próprias leis, pagando impostos, evidentemente, ao reinado, mas vivendo uma vida essencialmente judaica, e que nada tinha a ver com a vida do resto da sociedade, e essa minoria assim se encontrava. E o Napoleão, no momento que ele transformou toda a população francesa em cidadã, ele se deparou com um grupo à parte, e não se inseria no resto da sociedade, e não era por uma questão religiosa. Os judeus eram tidos, durante toda a Idade Média e parte da Idade Moderna, como um grupo religioso e nacional distinto dos outros grupos, né? Dentro do conceito de nacional que a gente pode lidar naquela época. E aí, o Napoleão se reuniu com a população judaica na França, formou um Sanedrim, que é um conselho dos sábios, que existia na época do Segundo Templo, e fez uma série de perguntas, né, para a população judaica, para que eles respondessem. E essas perguntas, elas basicamente eram para que Napoleão conhecesse a forma de vida da população judaica, os seus interesses, e entender, acima de tudo, se essa população judaica ela estava disposta a se inserir na sociedade francesa, ou se eles se viam como uma outra nação e que não desejavam ser parte da sociedade francesa. E a população judaica, ela respondeu a essa pergunta do Napoleão com 4 respostas. Não foram 4 respostas dadas no mesmo momento, no mesmo segundo, nem no mesmo ano. Foram respostas dadas com o passar dos anos, enfim, que são sim
e não, e os projetos posteriores vêm a partir desse sim e não. Ok? Então, antes de a gente falar sobre isso, a gente tem que comentar sobre um movimento judaico que estava surgindo na Europa, especialmente na Europa centro-ocidental, que era a Haskalah, é o iluminismo judaico. É uma ideia desenvolvida por um filósofo judeu chamado Moisés Mendelssohn, que dizia que com a abertura, enfim, da sociedade para os judeus, alguns judeus que já eram aceitos de maneira individual, né? Não como grupo, nas universidades e nos ciclos da classe média que emergia e da pequena burguesia nas cidades europeias, ele desenvolveu a ideia de que o judaísmo ele poderia ser somente uma questão cultural, mais especificamente religiosa, na maioria dos casos, que seria parte, seria um elemento, na verdade, privado de cada judeu e cada judia. Então, ele desenvolveu a ideia de que você podia ser um judeu em casa e cidadão na rua. Ou seja, eu me insiro à sociedade, eu trabalho numa ocupação normal, como advogado, como médico, como lixeiro, como professor, como o que seja, o que a sociedade precisar de mim. Eu sirvo o exército, eu compactuo, vivo em meio ao resto das pessoas, mas quando eu chego em casa, eu rezo minhas 3 vezes por dia, eu como minha comida kasher, eu respeito o sábado e tenho uma vida privada judaica, né? Comemoro as festas, educo meus filhos para, enfim, para a religião judaica, para a cultura judaica, faço a circuncisão, o Brit Milá no meu filho e o Bar Mitzvah quando ele for mais velho, enfim. E na rua, quando eu sou um cidadão. Então, judeu em casa e cidadão na rua. Isso é uma ideia que estava começando a se desenvolver, que encontrava como principal barreira a própria sociedade europeia moderna, que impedia que o judeu fosse parte dessa sociedade. Então, quando Napoleão, pela primeira vez, apresenta essa ideia, parte dos judeus já estava sendo contagiada pela filosofia do Mendelssohn, de judeu em casa e cidadão na rua, a ideia de que o judaísmo pode ser somente um componente cultural, parte da identidade dos judeus e das judias, mas não um elemento nacional, o que caracteriza as pessoas como os judeus como um povo. E a primeira resposta foi sim, digamos assim. Sim, Napoleão, nós queremos ser cidadãos franceses e também queremos ser judeus. Queremos ser judeus, cidadãos da França ou franceses de fé judaica. E a mesma resposta foi dada por judeus da Holanda, que foi o segundo país a oferecer essa possibilidade, e por aí vai, em diversos outros países que adotaram a ideia de cidadania desenvolvida na Revolução Francesa, que começou, obviamente, na Europa Ocidental e foi paulatinamente chegando na Europa Central e, por último, chegou na Europa Oriental, até chegar no continente americano e etc. Né? Enfim, então, a primeira resposta foi sim. É a resposta dos judeus emancipacionistas, que nós queremos ser franceses, ou alemães, ou italianos, ou brasileiros, ou argentinos, ou norte-americanos, ou iraquianos, de fé judaica. Então, é uma resposta totalmente adaptada à ideia do iluminismo judaico, e que, a partir dela, se desenvolveram filosofias de vida judaicas que não eram nacional, como, por exemplo, a corrente religiosa judaica reformista, que observou a lei judaica e disse o seguinte: olha, não tem como a gente viver sob a lei judaica e sob a lei francesa ao mesmo tempo. E a verdade é que a lei judaica ela é um tanto quanto antiquada para o mundo moderno. Então, o que a gente tem que fazer agora é pegar a halahá, que é a lei judaica, e decidir o que dela serve e o que dela não serve. Então, foi uma corrente judaica que racionalizou o judaísmo e disse o seguinte: ó, essa ideia de não comer carne de porco tem a ver com práticas antigas que diziam que o porco ele consumia muita água e por isso não se comia porco no Oriente Médio. E é por isso que os cristãos comem porco, porque a religião deles se desenvolveu em lugares onde o consumo da água ele é maior, né? A oferta de água é maior. Então a gente sim pode comer porco, né? E o horário de verão, por exemplo, né, o Shabat, por exemplo, o dia judaico começa quando aparece a primeira estrela. Mas eu não vou comemorar o Shabat lá na Suécia, no verão, somente às 10 da noite, né? Porque se eu tenho um filho pequeno, como é que eu vou botar ele para dormir? Não vou poder acender a vela, ele não vai jantar, porque eu só posso jantar depois de acender as velas do Shabat, né? Então a gente entende que o horário, de verdade, é o horário dos homens. E que se o homem estabeleceu que é 6 horas ainda está claro, então eu vou estabelecer que 6 horas é a hora que entra o Shabat e não me importa. Ele racionalizou o judaísmo e permitiu que o judeu tivesse uma vida que pudesse ser ao mesmo tempo judaica,
e, ao mesmo tempo, cidadã de outros países. Então, já não tinha problema você não cumprir também o Shabat, porque não poder acender luz, ou não poder pegar o carro, não era relevante para esses grupos, como não é até hoje, no movimento reformista. Ele não respeita o Shabat de acordo com a lei judaica, e se desenvolveu uma ideia judaica, uma vida judaica essencialmente secular, por um lado, mas, por outro lado, com uma forma de vida religiosa adaptada à vida secular, que é o reformismo e que também é o movimento judaico conservador, que é um pouco menos liberal que o reformismo, mas ainda assim é bastante liberal. Outro grupo diz o seguinte: não, olha só, Napoleão, a gente aceita a sua proposta para que nós sejamos judeus, mas a gente também renuncia ao nosso judaísmo. Já está. Hoje em dia existe essa possibilidade no mundo de não ser judeus. Eu não quero mais ser judeu, eu nem acredito em Deus, ou talvez acredite, mas não dessa maneira. Ser judeu só me trouxe preconceito, discriminação e problemas. Eu quero ser um cidadão francês, eu não quero ter que me casar com uma judia ou com um judeu, eu não quero ter que rezar, eu não quero ter que, enfim, que ficar preso a essa história. Não faz mais sentido para mim. A verdade é que a minha nação é a nação francesa e a minha cultura é a cultura francesa, ou alemã, ou, enfim, ou o que seja, ou inglesa. E o judaísmo não é mais relevante para mim. E essa corrente a gente chama de os assimilacionistas. Né? Esse grupo, a palavra assimilação no lexicon judaico, ela tem um conceito bastante negativo. Se assimilar, na língua portuguesa, significa assimilar algo a nós, assimilar conteúdo, né, que é incorporar a nós. Nesse momento, o judaísmo definiu a assimilação como assimilar a outra cultura. Só que isso em detrimento à cultura judaica. Ou seja, assimilar a outra cultura totalmente é abrir mão da cultura judaica. E isso é visto de maneira negativa por quem seguiu sendo judeu. Então, essas foram as duas respostas: sim, nós queremos ser cidadãos. E aí a gente vem com as respostas não. O primeiro foi um grupo que observou o que acontecia com aqueles judeus, ou pelo menos com parte deles, e respondia a resposta sim. Horrorizados com a assimilação, e horrorizados também com a profanação da Halahá, da lei judaica. Olhando o seguinte, olha só, esses caras estão começando a se vestir que nem franceses, estão começando a comer carne de porco, e amanhã o filho dele não vai ser judeu. O próprio Mendelssohn teve 6 filhos. O Mendelssohn era um judeu que a gente chamaria hoje de um judeu ortodoxo, porque ele cumpria toda a lei judaica, a maneira como ela é escrita, é escrita naquele momento e até hoje. E 4 dos seus 6 filhos se converteram ao cristianismo, porque acharam que isso era ser melhor inserido na sociedade. E só 2 se mantiveram judeus. Então eles olharam e falaram o seguinte: olha só, quando você começa a viver como os góis, como os gentios, como os não-judeus, a se vestir como eles, e a viver inserido junto a eles, o judaísmo se vai. Então, esse foi um movimento reacionário que reagiu a enfim, a essa realidade e disse o seguinte: nós não queremos ser parte da sociedade secular, porque isso nos fará perder a essência do judaísmo. A esse movimento nós chamamos ortodoxia. E aos extremos desse movimento nós chamamos de ultra-ortodoxia, que são os sujeitos que se vestem como judeus do shtetl, das aldeias judaicas de antes da emancipação, que resolvem continuar falando o seu idioma, na Europa era o Yiddish, porque falar o idioma francês significava se assimilar, então se vestir igual ao francês significava se assimilar. Eles seguem vivendo em bolhas judaicas da medida do possível, né? Enfim, se eles têm que trabalhar agora em meio à sociedade, no máximo possível, eles não convivem com não-judeus, pelo menos no seu ambiente secular, ou o mínimo possível. Profissionalmente, aqui e ali também, mas sua vida pessoal é totalmente judaica. E, inclusive, inserido no contexto religioso, surgiu um sujeito chamado Hatam Sofer, que escreveu uma obra, que é a obra fundadora da ortodoxia moderna, que diz: a partir de agora, nada mais pode mudar. Porque o judaísmo passou por diversas transformações ao longo do tempo. E o Hatam Sofer foi quem decretou que a partir de agora não pode mudar nada. E a ortodoxia se apegou a isso, né? E a ultra-ortodoxia se apegou não só à lei judaica, de maneira radical, como também às tradições judaicas de maneira radical. E a resposta para as nações europeias, no caso, foi não.
quando as nações obrigavam esses judeus a serem parte dessa sociedade, eles faziam o máximo possível, como até hoje fazem. A gente vê isso em bairros em Nova York, em Buenos Aires, né? Tem dois bairros que se caracterizam por ter populações ultra-ortodoxas judaicas muito grandes. Em Paris também, em Londres. Em Israel nem se fala, porque até dos outros judeus eles querem distância, né? Para não se contagiarem com ideias seculares. Enfim, e esses grupos são o que a gente chama da ortodoxia. Se engana quem pensa que a ideia ortodoxa ela é antiga e natural do judaísmo. Ela é uma ideia moderna, tão moderna quanto o reformismo, tão moderna quanto a assimilação e tão moderna quanto a quarta resposta sobre a qual a gente vai falar agora. Que é o seguinte, a questão judaica tem um ponto que a gente não tocou nela, que são os problemas que ela trouxe. E os problemas que a questão judaica trouxe têm a ver com a vida judaica e com o antissemitismo. E os problemas com a vida judaica são o seguinte: ok, eu decidi ser judeu em casa, cidadão na rua. E o que acontece comigo? Eu tenho uma série de questões que envolvem as práticas judaicas. Por exemplo, eu não posso continuar falando o idioma dos judeus, que culturalmente é uma coisa que a gente gostaria de manter, que é o Yiddish, no caso na Europa. O hebraico não era o vernáculo falado pelos judeus nesse momento, né? Nem o aramaico. Já tinham alguns anos, o hebraico tinha, enfim, perdido o seu uso diário como vernáculo e servia essencialmente para rituais religiosos e para rezas, né? Ou para o estudo dos textos religiosos. Muitos sabiam falar hebraico, sabiam ler hebraico, mas não usavam hebraico no seu dia a dia, exceto para questões religiosas e para o estudo das fontes. Mas então o Yiddish já não vai mais ser relevante, porque com quem que eu vou falar Yiddish, né? Então essa é a primeira questão cultural. E as outras, elas têm a ver com o estilo da vida judaica, enfim, que tem a ver com as leis judaicas. Por exemplo, meu filho vai estudar na escola pública na França, e na escola pública na França tem aula sábado. E isso é um problema, porque os judeus não podem estudar no sábado. É o dia do descanso, né? Meu filho vai servir o exército na Alemanha, e a comida no exército na Alemanha não é kasher. Então ele vai ter que comer comida não kasher, ou ele vai passar fome. Ou seja, o exército alemão não é preparado para o povo judaico, né? Para o povo judeu, que tem, enfim, cuja cultura tem componentes que são muito mais restritos, por exemplo, do que as fés cristãs, ou pelo menos a maioria das suas manifestações, né? O sábado para o judaísmo é um dia muito específico, né? Não tem nada no cristianismo, talvez com poucas correntes do cristianismo, como os adventistas do sétimo dia, levem a sério, por exemplo, o dia de descanso. Não levem a sério, mas tenham práticas tão extremas no dia de descanso como tem a população judaica. A questão das leis alimentares também é muito relevante, a questão do casamento no judaísmo, né, e da conversão, tudo isso também é muito relevante. Eles começaram a se dar conta que a vida secular, ela muitas vezes entrava em choque com a vida judaica. Tinha que trabalhar na festividade de Yom Kippur, como é que você faz? Né? Tem que trabalhar na festividade de Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, como é que faz? Em Pessah, né, na Páscoa judaica, que se comemora a libertação do Egito. Então, essas foram as primeiras questões observadas, que não existe nenhum Estado secular cujas leis nacionais elas sejam abertas o suficiente para incorporar as leis judaicas. E a outra questão que um grupo de judeus também reparou é que o advento da cidadania ele não deu fim ao antissemitismo. Ao contrário, os movimentos nacionais que levaram a cidadania às comunidades judaicas, eles renovaram o antissemitismo. Eles reinventaram o antissemitismo por um novo tipo, que é o antissemitismo nacional. Se antes o judeu era acusado de deicídio, que é matar Cristo, né, da morte de Deus, no caso, ou do Filho de Deus, de profanação da hóstia, ou de diversas outras profanações ligadas a questões religiosas, o antissemitismo novo, que surgia com a idade contemporânea, pós-Revolução Francesa, era o antissemitismo conspiracionista, que via o judeu, acima de tudo, como apátrida, né? Como um ser que está espalhado em vários países e que, de fato, ele se preocupa mais com outros judeus, porque ele segue as regras que outros judeus seguem e não a do próprio Estado nacional onde ele vive. Ele não é confiável, porque numa guerra entre França e Alemanha, o judeu vai preferir combater, ele não vai querer combater, não vai querer matar outro judeu que esteja servindo no exército inimigo. E o judeu está interessado no bem dos judeus e não no bem do seu país.
são os mitos conspiracionistas que surgiram no século XIX, especificamente, cuja principal obra é a obra Os Protocolos de Sábio de Sião, surgida na Rússia czarista, que estimulou os pogroms, que eram os massacres organizados contra as populações judaicas na Europa Oriental, sobretudo, mas não somente, enfim, sobre a negligência, no mínimo, quando não incitados, pela coroa do Império Russo e de outros reinos ou países que vieram a surgir gradualmente ali. Mas houve outras obras, como O Judeu Internacional, do Henry Ford, né, que apontava para a questão do judeu ser um conspiracionista e querer planejar dominar o mundo. Né? Os protocolos de Sabbath também acusavam uma conspiração internacional dos judeus para dominar o mundo, e usavam a família Rothschild, que era a principal família de banqueiros da Europa, que era uma família judia, que atuava em vários países diferentes, né, e mostravam que os tentáculos do povo judeu estão espalhados em todos os lados, com a ideia de conquistar o mundo. E depois essa ideia foi difundida de maneira, enfim, diversa, às vezes acusando os judeus de comunistas, né, porque o comunismo, como a gente sabe, é um movimento internacionalista, e os judeus são, enfim, internacionais, né, e tem, enfim, a sua visão é de destruir o Estado, e por isso enfim, ele se insere no comunismo. Ou seja, os judeus da direita atacavam, perdão, os antissemitas da direita atacavam os judeus por serem comunistas, os antissemitas da esquerda atacavam os judeus por serem porcos capitalistas e banqueiros internacionalistas, e um grupo de pessoas observou essa situação, analisando o antissemitismo moderno como uma questão difícil de ser resolvida por ser uma questão estrutural das sociedades europeias. Né? Ou seja, o judeu ele já é visto como um ser diabólico, conspirador, e nefasto, destruidor há centenas de anos. O Leon Pinsker dizia que o antissemitismo era como se fosse uma patologia social e não tinha cura, porque ele estava entranhado na sociedade europeia, e os judeus jamais seriam aceitos plenamente, jamais conseguiriam se livrar do antissemitismo, porque a cultura europeia ela era por si só antissemita. E baseado nisso, eles dão uma outra resposta não. Quer dizer, para o Napoleão e para os Estados Nacionais é o seguinte: não, nós não queremos ser cidadãos franceses, mas sabe o quê? Vocês deram para a gente uma boa ideia, a de criar nossa própria nação, nosso próprio Estado Nacional, onde nós podemos transferir o povo judeu e possa viver sob suas leis, sob suas regras, sem o antissemitismo. E é a resposta que deu o movimento sionista para a questão judaica, que é os judeus podem ser e querem ser cidadãos, enfim, viver em meio à sociedade, e frente aos desafios encontrados, que é reivindicar a identidade judaica em diversos aspectos, e sofrer o antissemitismo, parte dos judeus decidiu que prefere construir um novo Estado-nação, do qual eles vão ser maioria, e que vão poder viver distante do antissemitismo e sob suas próprias leis. E aí surge o movimento sionista, que é a quarta resposta, dada especificamente no fim do século XIX, a uma pergunta que foi feita um pouco menos de 100 anos antes. E uma das primeiras obras sionistas, né, ou talvez a primeira obra mãe sionista, é o livro Autoemancipação, do pensador Leon Pinsker, que influencia a primeira onda de imigração judaica para a Palestina em 1881, que é o que a gente chama de primeira Aliá. Aliá é uma expressão que está presente no lexicon sionista, que significa subida em hebraico, que tem a ver também com o termo sionista, porque Sião significa Jerusalém, né? E Jerusalém representa uma subida espiritual, regressar a Jerusalém, uma vez que todos os judeus cantam nas suas festas no ano que vem em Jerusalém, como uma perspectiva de regresso a Jerusalém, como capital do povo judeu histórica, e também física, uma vez que Jerusalém, para quem chega pelo mar, naquela época não existia avião, né? A única maneira de chegar na Palestina era por navio, para o porto de Jaffa, representava subir 750 metros de altura, porque Jerusalém enfim, se localiza em cima de montanhas, né? Então, Aliá é o que a expressão que a gente usa como imigração judaica para a Palestina ou para Israel, né, depois de 48. Enfim, a primeira grande Aliá, a primeira onda de Aliá que a gente se refere, começou em 1881, inspirado nessa ideia do Leon Pinsker. Okay? Enfim, daí, como a gente já comentou, existem diversas correntes sionistas. O Theodor Herzl, ele foi o criador do sionismo político,
o seu clique, né, para perceber. O Herzl era um judeu bastante emancipado, jornalista, dramaturgo, nasceu em Budapeste, mas viveu em Viena, vivia em Paris. Ele cobriu um dos principais e mais enigmáticos casos de antissemitismo da época, que foi o caso Dreyfus, quando um oficial francês foi acusado e condenado sem provas, um oficial francês judeu, de traição à pátria, somente por ser judeu. E ele presenciou todo o julgamento, toda a movimentação social na França, e chegou à conclusão de que os judeus jamais seriam aceitos como judeus na sociedade europeia, e propôs a criação de um Estado judeu através do reconhecimento das grandes nações europeias da época. Então, ele trabalhou durante muitos anos, durante 8 anos, né, até ele falecer em 1904, pelo reconhecimento das potências europeias ao direito judaico de criação do seu Estado. O Herzl ele era contra a imigração nesse momento, porque ele dizia que a imigração ela era contraproducente. Primeiro, nós deveríamos conseguir o apoio das grandes nações e depois imigrar. Ao contrário dele, pensava o Menachem Mussishkin que a gente deve imigrar em massa para a Palestina e forçar as potências a reconhecerem o nosso Estado nacional ali, que é o sionismo prático. Enfim, a gente se refere aí às formas de executar o sionismo sem uma maneira, um acompanhamento ideológico do lado, são as correntes socialistas, o socialismo liberal, e etc, etc. Enfim, então aí surge o movimento sionista. E a gente tem ondas de imigração, aí é uma foto que a gente vê no porto de Jaffa, como eu comentei, de imigração judaica. A gente pode ver aí, são judeus vindos de países de maioria muçulmana, se não me engano, a gente está vendo aí judeus iemenitas, que chegaram, os judeus iemenitas, os judeus iraquianos, foram os únicos grupos que chegaram, não em alto número, mas antes da criação do Estado de Israel, que vieram de países de maioria muçulmana. A grande maioria das aliot, né, aliot é o plural de aliá, das ondas de migração judaicas para a Palestina, antes da criação do Estado de Israel, foram de judeus europeus. Okay? E aí a gente tem aqui uma caracterização. A primeira aliá, ela foi a onda que se deu entre 1881 a 1903, que era basicamente uma aliá familiar, okay? Com componentes religiosos, basicamente de judeus que não conseguiram migrar para outros países do mundo, e enfim, parte deles por se identificar com as ideias de Pinsker, né, que eram parte do movimento Hovevei Tzion, foi criado pelo Pinsker, e outros porque não tinham mais para onde ir, e a vida na Europa Oriental era cada vez pior e mais perigosa, chegaram à Palestina. Vieram e se assentaram em terras compradas pelo Barão de Rothschild, que era um grande filântropo, né, do sionismo. Ele comprou terras na Palestina, diretamente do Império Otomano, que é quem controlava essa região desde o meio do século XVI, e permitiu que os judeus se assentassem, transferissem as comunidades agrícolas judaicas da Rússia czarista, do Império Russo, para a Palestina. E ele financiou, posteriormente, frente às grandes dificuldades, esses judeus não sabiam como trabalhar na terra, em regiões pantanosas e desérticas, enfim, cheias de pedras, com pouca água, né, que era uma característica muito presente na Europa e pouco comum no Oriente Médio. Então, o Rothschild financiou não só as terras, mas também profissionais que os ensinassem a fazer, e essas pessoas acabaram empregando a população árabe local também, o que foi uma onda de migração marcada por uma boa convivência entre os judeus e árabes. Vieram mais ou menos 25 mil judeus nesse momento. Boa parte, a maioria deles, não aguentou e regressou à Europa. A segunda aliá foi uma aliá marcada já por pioneiros socialistas. Os grandes expoentes do movimento sionista, a maioria deles vieram nessa segunda aliá. São Davi Ben-Gurion, o Levi Eshkol, que foi primeiro-ministro de Israel, Moshe Sharett, que também foi primeiro-ministro de Israel, o Berkat Nelson, que foi, enfim, um dos grandes pensadores do sionismo socialista, o Aaron David Gordon, que também foi um dos expoentes, né, dos kibbutzim, da criação dos kibbutzim, vieram nessa onda de imigração, que foi desde a morte do Herzl, quando esse grupo disse, bom, já chega de esperar, o Herzl não conseguiu, ele já não está mais aqui, agora a gente vai imigrar, não tem mais o que esperar. E essas pessoas construíram comunidades agrícolas, as primeiras comunidades agrícolas coletivas, que depois se desenvolveram no que a gente conhece como os kibbutzim, vamos chegar lá. A terceira aliá foi a que veio a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, quando a Palestina já era ocupada pelos britânicos, era um território que havia sido conquistado pelos britânicos, dos otomanos, durante a Primeira Guerra Mundial, e foi formada basicamente por uma juventude também de orientação sionista socialista, né, que fundou uma série de comunidades agrícolas aí. Né?
E aí a gente tem a quarta aliá, que foi uma aliá formada basicamente por membros de uma pequena burguesia, especialmente da Polônia, porque a Polônia, quem se lembra das aulas de história do Brasil, do ensino médio, a Constituição do Estado Novo se chamava Polaca, era inspirada na Constituição polonesa dessa época, que era uma Constituição bastante autoritária e de cunho antissemita. E os judeus, então, que viviam num país com uma Constituição de cunho antissemita, entenderam, parte deles pelo menos, que não dá mais para continuar ali, só que ali, nesse momento, os Estados Unidos fecharam as fronteiras para a imigração judaica, a Argentina, que era um destino também muito importante para os judeus poloneses, também fechou as fronteiras, e muitos deles não tiveram outra escolha senão vir para a Palestina. Cerca de 65 mil pessoas vieram para a Palestina nesse momento, que é um número que é o dobro da terceira aliá, mais que o dobro da primeira e da segunda. É, enfim, então é uma aliá muito mais numerosa, e foram pessoas que começaram a habitar as cidades. E a aliá mais numerosa de todas foi a quinta aliá, que foi formada também por uma pequena burguesia, por profissionais liberais, mas também por judeus pobres, que eram a maioria, da Polônia e da Alemanha, Alemanha especialmente a partir de 33. A gente pode dizer que 30% dos imigrantes da Quinta Aliá eram alemães, eram judeus da Alemanha e também da Áustria e da Tchecoslováquia, né? O resto, mais da metade eram da Polônia, mas aí a gente está falando de mais de 260 mil judeus. Okay? Ou seja, foi a aliá mais numerosa de todas. Né? Durante esses 10 anos, muitos vieram de maneira ilegal, a gente vai explicar por quê. E essas foram as 5 ondas de imigração para a Palestina, tanto otomana quanto para a Palestina britânica. A gente também teve a aliá Bet, que foi a aliá que começou a partir de 33 também, especialmente, né? Foi uma aliá ilegal que teve seus números mais altos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, parte dos membros da aliá Bet são desses da Quinta Aliá, e parte são os que vêm depois da Quinta Aliá, a partir de 39, que são, enfim, quando os britânicos restringem muito mais a imigração judaica para a Palestina, eles vêm de maneira ilegal, às vezes são pegos, às vezes não, mas, enfim, há um grande contingente de judeus que conseguem entrar de maneira ilegal na Palestina antes da criação do Estado de Israel. O Ishu, nessa foto a gente está vendo a Boulevard Rothschild, em Tel Aviv, que foi uma das primeiras ruas construídas na cidade. Tel Aviv foi a primeira cidade hebraica moderna, ou seja, fundada por judeus, por hebreus, no caso, né? Judeus que falavam hebraico, seculares, construída na história, né? E no caso, na Palestina. É uma rua que existe até hoje, ainda hoje é uma boulevard, algumas torres estão construídas, não são só casinhas. Ali morava, por exemplo, o prefeito Meir Dizengoff, o primeiro prefeito de Tel Aviv, né? Que foi fundado em 1909. Na casa do Dizengoff, ele já não vivia mais, naquele momento era um museu, foi declarada a independência do Estado de Israel em 48, né? Está lá para aberta a visitação. Né? Enfim, então aí a gente vê essa rua, e Tel Aviv, que é um dos símbolos, né, dessa construção do Ishuv, que é o Estado a caminho. Também existe uma expressão em hebraico que diz a Medina Shebaderer, o Estado a caminho, que é tudo que os judeus sionistas começaram a construir na Palestina a partir dessas imigrações. Okay? É importante a gente dizer isso. Quando as primeiras aliot começaram a chegar, a gente tinha cerca de 20 a 25 mil judeus vivendo na Palestina. Desde quando? Alguns, talvez, 3 mil anos. Né? A gente não tem como precisar quanto tempo essas pessoas estavam. Alguns desde a expulsão da Península Ibérica, né? Lá para 1500, 1492, enfim, a população, por exemplo, de Safed, né? Parte dela é de judeus saídos enfim, da Península Ibérica. Outros, talvez, desde a época, enfim, do retorno da Babilônia. A gente não tem como precisar, mas a gente se refere a essas populações como populações judaicas autóctones, do mesmo jeito que a gente se refere aos árabes palestinos. Ou seja, populações que já estavam vivendo aqui há muitos anos. Os próprios árabes palestinos também não são também são resultados de imigração, né? Até porque a cultura árabe é uma cultura árabe muçulmana, é uma cultura que se expandiu a partir do século 6 e 7 da Era Comum. E a população árabe palestina ela tem basicamente uma origem enfim, na expansão do Império Árabe, né? É evidente que tem gente aqui que está aqui tendo a população palestina há 2.000 anos, como tem gente que imigrou há 1.500, 200 até 100 anos para a região da Palestina. Enfim.
Mas voltando agora a esse chuv, né, o chuv, no caso, ele foi construído principalmente por imigrantes judeus, não pelos judeus que já estavam aqui, que eram sua maioria ortodoxos ou ultra-ortodoxos, e cujo interesse não era exatamente na criação de um Estado judeu, porque as ideias sionistas não tinham chegado em Jerusalém, em Hebron, em Tibérias, né, em Safed, enfim, e eles aos poucos foram tendo contato com as ideias de criação de um Estado judeu e com esses grupos judeus seculares que eles tampouco conheciam. Enfim, e o Yeshiva ele desenvolveu, principalmente no seu início, propriedades agrícolas. Okay? Primeiro são as moshavot, que são aquela espécie de aldeias, né, como se fosse um shtetl na Palestina, né? Por exemplo, as cidades de Zichron Yaakov, de Rishon LeZion, o Metula, Rosh Pina, são cidades que eram moshavot, da primeira aliá, e aos poucos se desenvolveram. Algumas para até se tornarem grandes cidades em Israel, como Rishon LeZion, que é a quarta maior cidade do país em população. Outras continuaram povoados pequenos, como Metula, que tem cerca de 3.500 pessoas vivendo lá, para a fronteira com o Líbano, né? É, Enfim, mas a gente também teve o desenvolvimento de kibbutzim, né? O kibbutz é baseado nas ideias do socialismo socialista, uma propriedade coletiva que abole a propriedade privada. Toda a produção ela pertence ao coletivo, que decide tudo em assembleia. Eles abolem as instituições burguesas, como, por exemplo, a família. Os filhos do kibbutz tinham seu nome escolhido numa assembleia, viviam num Beit Eladim, que é uma casa das crianças, onde os pais tinham contato com eles 1 ou 2 horas por dia, depende do kibbutz. As pessoas não tinham suas próprias casas, né? Dormiam enfim, em lugares coletivos, muitas vezes, comiam em comedores coletivos, e tudo que era arrecadado, se havia lucro, era reinvestido no próprio kibbutz e era decidido em assembleia de que maneira. O Moshav é uma ideia também de inspiração coletiva e socialista, mas não com princípios marxistas, né? O Moshav ele tinha sua propriedade agrícola coletiva, sua plantação coletiva, que pertencia a toda a coletividade, mas os lucros eram divididos por famílias, e cada família fazia o que quisesse com o seu dinheiro. Então, eles tinham suas casinhas separadas, tinham seu refeitório muitas vezes, mas também tinham sua cozinha em casa para cozinhar quando quisessem, enfim. Enfim, isso mostra mais ou menos a sofisticação das propriedades agrícolas na Palestina nesse momento, né? Não tinha latifúndio, obviamente, até porque a região era muito pequena, e não tinham esse tipo de propriedade que a gente está acostumado a ver em outros países, especialmente em lugares que serviram como colônias. A agricultura era basicamente de subsistência para sustentar, para fornecer ao próprio Exu subsistência, né? Era agricultura de segurança, né? Para a população, para segurança alimentar. Mas também, obviamente, fundaram cidades, eu citei Tel Aviv, né? Outras cidades foram criadas pelo movimento sionista, aos poucos, algumas tinham população majoritariamente árabe, passaram a ter população majoritariamente judaica, como Haifa, né? Algumas só passaram a ter população majoritariamente judaica depois da Guerra de 48, a gente vai chegar lá, e outras foram fundadas do nada, né? Rishon começou como uma moshavá, Rishon LeZion, que virou uma cidade. Petar Tikva também era uma moshavá, criada antes da vida do movimento sionista. Em 1878, 3 anos antes do início da primeira aliá, se fundou Petar Tikva, que hoje também é uma grande cidade em Israel, se não me engano, é a sexta maior cidade em população do país, né? Que também era uma comunidadezinha pequena. E outras, né? Enfim, várias instituições foram criadas, como Keren Kayemet LeIsrael, que é o Fundo Nacional Judaico, para arrecadar fundos para compra de terras, para o desenvolvimento da agricultura, a Agência Judaica, que era o braço executor da Organização Sionista Mundial, onde eram eleitos os delegados do movimento sionista e se fazia a divisão partidária de maneira democrática, com votos judeus da Palestina e no mundo inteiro, que eram filiados à Agência Judaica. Redes de ensino, a gente tem 2 universidades que existem até hoje em Israel, que foram fundadas antes da criação do Estado, que é a Universidade Ternion, em Haifa, e a Universidade Hebraica de Jerusalém, que enfim, que foram fundadas nos anos 20, mas também uma rede de escolas foi fundada, que ensinavam hebraico para as crianças, que preparavam as crianças para a agricultura, como uma escola agrícola Kaduri, que fica na Galileia Central, onde, por exemplo, o Rabin estudou, né? Ele queria ser engenheiro de águas, né? E no caso acabou virando militar. Sistemas cooperativas de saúde, né? Que as pessoas davam enfim, todo mês um pouco do dinheiro do que recebiam e podiam receber o sistema de saúde, uma vez que o mandato britânico não providenciava um sistema de saúde universal ou de serviço social, etc. Muitas dessas instituições eram ligadas à corrente ideológica do sionismo a qual a pessoa era afiliada.
O movimento sionista socialista, que era a maior corrente, ela tinha, por exemplo, o sistema de saúde, a Kupat Holim Klali, né, a cooperativa de saúde Klali, que até hoje existe, né, ela é semi-privatizada, ela é pública-privada, né, mas que até hoje existe, né, enfim, os da direita tinham um sistema de saúde da direita burguesa, Maccabi, né, da direita nacionalista tinha um sistema de saúde Leumi, né, que era enfim, um grupo mais que Leumi significa nacional, né, que atendia às suas demandas. As escolas também eram divididas muitas dessa maneira, muitas depois passaram a ser de responsabilidade das prefeituras. Os times de futebol eram divididos por orientação ideológica. Todos os times em hebraico que começam com Apoel, eles se referem ao trabalhador, né? São os times que pertencem aos coletivos de trabalhadores, que eram ligadas à organização sindical, né? Estadrut Ovdim, é a organização dos trabalhadores. Todos que começam com Maccabi, é dos grupos da pequena burguesia, da classe média, e os que são Betar são do movimento revisionista, né? Militarista. Hoje em dia só tem um Betar forte, que é o de Jerusalém, mas existiam outros naquela época. Enfim, e você tem os bancos, né? O Banco Apoalim, o Banco dos Trabalhadores, que também era um banco público fundado pelo movimento sionista pela ala socialista. Você tinha o banco para financiar, por exemplo, compras de casa por trabalhadores, construções. Você tinha o banco Leumi, que era o banco da direita, né? Enfim, e várias outras organizações. Além disso, você tinha as milícias armadas, que eram também ligadas a grupos ideológicos, né? A Haganah era da esquerda, o Etzel e depois o Lehi eram da direita e etc. Então você tinha as instituições do Estado aí existindo, existia um proto-Estado aí que já tinha uma estrutura para vir a existir no futuro, quando fosse declarada a independência, muito parecido com como tem hoje a Autoridade Palestina na Cisjordânia. Eles têm o Banco da Palestina, eles têm sua rede de ensino, têm seu sistema de saúde, têm seu sistema de recolher impostos, têm suas ONGs, tudo funciona ali, eles só precisam da independência e da soberania sobre seu território, que era mais ou menos o que acontecia com a população judaica na Palestina. No caso da relação dos trabalhadores, que a gente chama de Estadrut, tinha uma máquina pública imensa, como, por exemplo, a Hevrat Ovdim, que era a empresa dos trabalhadores, tinha uma série de empresas públicas, uma empreiteira, que era Solel Boné, que era pública, que construía, por exemplo, moradia popular, que pavimentava ruas, né, estradas. Tem, por exemplo, a Tnuva, que era uma distribuidora de alimentos, que até hoje existe, está privatizada, né? Enfim, o sistema de transporte público Eged, né, que pertencia também a Hevrat Ovdim, tudo isso foi criado pelos movimentos dos trabalhadores, além, obviamente, de jornais, né, de sindicatos, etc. As milícias, eu comentei, né, a gente teve as duas primeiras, que foram o Hashomer e o Bar Giorá, na verdade, em ordem trocada. O Bar Giorá foi a primeira, depois foi o Hashomer, que eram milícias de defesa comunitária, né, que preveniam basicamente assaltos, porque não havia um problema, um conflito nacional até os anos 20, e futuramente a gente vai chegar ali, vão ser criadas as organizações Haganah e Tzlelech, que já são milícias nacionalistas, né, sionistas. A relação com os árabes, né? Essa foto a gente vê na esquerda um judeu chorando pelo massacre de Hebron, no meio aos meus tumultos de 1920, e aqui o livro branco. O que aconteceu? A primeira aliá, ela estabeleceu uma relação comercial com a população árabe. Ou seja, os árabes eles eram empregados do movimento sionista. Não do movimento sionista, de Shuvim, de comunidades sionistas. Né? Então, os árabes se davam bem, porque eles eram contratados para fazer o trabalho, e o movimento sionista, naquele momento, que era muito pouco organizado, também se dava bem. As instituições começaram a surgir somente a partir da segunda aliá. Também se davam bem, porque eles podiam contar com mão de obra barata, que ajudava eles a trabalhar num solo que eles não sabiam como era. E a relação ali foi de cooperação. Nas cidades conviviam os dois povos e a gente não tem notícias de grandes problemas, exceto, obviamente, questões de ordem urbana, etc. A segunda e a terceira aliot, essas duas aliot, elas foram aliot de uma separação entre os judeus e os árabes, mas uma separação sem brigas. A que eu me refiro? Os judeus da segunda e terceira aliá, por serem socialistas, eles diziam, não, a gente tem que se proletarizar, que era o que dizia, por exemplo, Borochov, que é um pensador sionista socialista, os judeus têm que ir para a Palestina, se proletarizar. A única razão pela qual eles não ficam na Europa é porque o proletariado nacional dos países europeus não aceita os judeus por antissemitismo. Então, o sionismo ele é um degrau para a revolução socialista, que vai ser uma revolução internacional. Então, os judeus que chegavam na Palestina, eles queriam ser
os trabalhadores da terra, os trabalhadores das indústrias, e não, obviamente que as propriedades que eles construíram, elas eram propriedades de trabalho judaico, né? Porque eles queriam ser quem trabalhava. Eles não viam nenhuma contradição entre a sua situação e a dos árabes, porque eles não entendiam que o sionismo era um movimento nacional que criaria qualquer hostilidade com populações locais, uma vez que o proletariado se une contra a burguesia e os árabes, na condição de proletários, também teriam os mesmos interesses que a população judaica, né? Então foi uma separação entre os judeus e árabes aí nesse momento, sem brigas. E nesse momento a gente tem aí a conquista dos britânicos pela Palestina. E os britânicos, eles fazem, enfim, eles dão início a um processo que é bastante problemático, que tem a ver com promessas não cumpridas e com projetos imperialistas na região. A que eu me refiro? Em 1916, os britânicos, os franceses e os russos, eles enfim, elaboraram um mapa de como eles dividiriam o Império Otomano entre eles ao fim da Primeira Guerra Mundial, caso eles vencessem a guerra. E o Império Otomano seria dividido em regiões de mandato britânico e francês e russo, que seriam colônias desses países, cada um tinha um interesse em uma região, e territórios de influência, onde eles colocariam no poder monarcas específicos enfim, que obedeceriam às diretrizes do imperialismo europeu, enfim, e que mais ou menos seria uma independência falsa que populações árabes locais receberiam. A gente chama esses acordos de acordos Sykes-Picot. Ele tem o nome dos representantes ingleses e franceses, não tem o nome do representante russo, porque a Rússia, no meio da Primeira Guerra Mundial, passou pela Revolução Socialista e se retirou desses acordos que o Lenin considerava imperialistas, e inclusive tornou esses acordos públicos, né? Mas a gente vai chegar lá. Em 1917, para contar com o apoio da comunidade judaica e de judeus importantes, os britânicos eles emitiram a Declaração Balfour, que basicamente é uma declaração que dizia ver com bons olhos o estabelecimento do lar nacional judaico na Palestina, desde que ele dê direitos aos outros povos que vivem ali. Foi a primeira conquista do movimento sionista do ponto de vista da política internacional. Uma grande potência, a maior potência do mundo, no caso, reconhecendo a legitimidade do movimento sionista para criar um lar nacional judaico na Palestina. E isso fez com que o movimento sionista apoiasse os britânicos na guerra, né? Em sua maioria. O Ben-Gurion, por exemplo, era a favor de apoiar o Império Otomano no início da guerra e depois mudou de lado quando ele percebeu que os britânicos estavam mais próximos de atender às demandas judaicas do que os otomanos. Mas, ao mesmo tempo que os britânicos emitiram a Declaração Balfour, eles prometeram aos países, aos movimentos nacionalistas árabes, a independência de seus países e a construção de uma grande nação árabe através de cartas trocadas por um representante britânico, McMahon, e pela família Hussein, uma família muito importante, parte de uma espécie de nobreza árabe ali, que inclusive vai assumir o trono na Jordânia e no Iraque, né? São países que vão vir a ser criados logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, os britânicos prometeram uma coisa para os judeus, prometeram outra coisa para os árabes. Eles queriam, obviamente, dos árabes o apoio dos movimentos nacionalistas árabes ao exército britânico, que se revoltassem contra os otomanos e facilitassem a conquista enfim, dos territórios otomanos pelos exércitos britânicos. O movimento nacionalista árabe cumpriu com essa parte do acordo, executaram várias revoltas, até porque eles estavam muito satisfeitos com a administração otomana, que colocava os árabes como cidadãos de segunda classe. E, de repente, os britânicos prometeram para os judeus uma coisa, para os árabes outra, e o Lenin vai lá e publica e divulga os acordos de Sykes-Picot, quando a gente viu que a intenção britânica e francesa não era exatamente dar nenhuma e nem outra coisa para ninguém, era manter aquilo sobre o domínio e sobre a influência das potências europeias, do imperialismo europeu. E aí, a gente tem a percepção, os judeus que se sentem traídos, né, pelos britânicos e que passam a desconfiar das boas intenções do Império Britânico para a Palestina e para a causa sionista, e os palestinos, especificamente os árabes em geral, que observam a imigração judaica na Palestina como uma tentativa britânica de europeizar a Palestina, uma vez que a maioria das aliotes eram de países da Europa. Os judeus eram de pele branca, os árabes naquele momento não
não sei se não compreendiam, não faziam essa relação de que, ainda que a pele dos judeus fosse branca, os judeus não eram exatamente vistos como brancos no contexto europeu, né? Mas para os árabes aquilo significava uma tentativa de troca de população, trazer judeus para a Palestina, colonizar a Palestina, expulsar a população árabe daqui, e isso fez com que o nacionalismo árabe-palestino fosse catalisado, né? Ele se desenvolvesse de maneira acelerada, ganhasse, que a população ganhasse uma consciência nacional que era muito ainda pouco difundida entre a população árabe dentro da Palestina, e a gente tem nisso aí aos primeiros desentendimentos, porque os árabes palestinos viam os judeus como inimigos de seus interesses nacionais e como aliados dos colonizadores europeus, e a gente sabe muito bem, eles sabiam muito bem qual era o resultado da colonização europeia nos lugares por onde eles tinham passado, né? Que era genocídios, que eram, enfim, substituição de população, que eram expulsões, limpeza étnica, e o nacionalismo árabe surge, e ele tem seu primeiro episódio violento, na verdade, em 1921, 1920, contra judeus de Jerusalém e de Jaffa. Inclusive, um deles no 1º de maio, em cima de grupos judeus comunistas, né, no caso, nem eram exatamente sionistas. Foram 2 massacres com muitas mortes de judeus, entre eles do escritor Brenner, e os britânicos, eles observam essa situação e eles decidem lançar o primeiro livro branco, que é um livro de um regulamento jurídico da Palestina, que, enfim, ele se promete regulamentar a imigração judaica e obviamente, que não liberar a imigração judaica de maneira ilimitada, o que desagrada o movimento sionista, e ele separa, né, a Palestina em 2, cria o país que naquela época se chamava de Transjordânia, que hoje a gente conhece como Reino da Jordânia, dá a Transjordânia de presente para a família Hussein, né? E o movimento sionista, observando o perigo do nacionalismo árabe do ponto de vista militar e a negligência britânica com essa situação, cria seu primeiro movimento, essa primeira milícia, esse movimento chamado Haganah, que significa defesa, que é um grupo ligado ao setor socialista do movimento sionista. Enfim, entre 1921, que é quando é criada a Haganah, e 1929, vários setores do movimento sionista, especialmente através do grupo Brit Shalom, tentam fazer negócios com a população palestina para tentar, enfim, a existência ou de um Estado binacional, como era o caso do Brit Shalom. O Ben-Gurion queria que a Palestina fosse uma região autônoma judaica dentro do Reino da Jordânia e tentou negociar isso com a própria coroa jordaniana. Foram movimentos que não foram para frente. A população árabe desconfiava dos sionistas, não acreditava que eles eram confiáveis, que os europeus pudessem, de alguma maneira, ter planos positivos em relação à população árabe aqui, visto que os europeus fizeram em outros lugares, e existia um componente antissemita, como existe até hoje também. A gente não pode dizer que o nacionalismo árabe ele é essencialmente antissemita, mas a gente pode dizer que ele tem setores antissemitas, e a gente viu isso sendo posto em prática, né, em 1929, nos massacres de Hebron e de Safed, no caso, em hebraico, onde os judeus que foram mortos não foram os imigrantes sionistas, foram os judeus autóctones da terra, aqueles que estavam na Palestina desde muito antes da chegada do movimento sionista, alguns deles possivelmente desde antes da chegada dos árabes na Palestina. E esses massacres aterrorizaram a população judaica. Os judeus enfim, saíram de Hebron pela primeira vez em mais de 2.000 anos. Hebron ficou sem população judaica, onde estão enterrados, por exemplo, os patriarcas e as matriarcas bíblicos, né? Na Me'arat Marpelá, que é, enfim, a tumba dos patriarcas e matriarcas, com exceção da Raquel, a matriarca que está enterrada em Belém, né? E nesse momento o movimento sionista entende que o nacionalismo árabe ele não queria de fato nenhum judeu na terra de Israel ou na Palestina. Os britânicos publicam o segundo livro branco, limitando ainda mais a imigração judaica, e aí o grupo revisionista da direita judaica cria o Irgun Tzvai Leumi, cuja sigla se diz Etzel, que era um grupo militar que dizia o seguinte: olha, a gente precisa atacar a população árabe local, não só se defender, porque se a gente não for para ataque, a gente vai ser massacrado o tempo inteiro. Então é um exército não só de defesa, digamos assim, como a Haganah se propunha a ser nos seus princípios.
E aí, em 1936, a gente tem, frente aos altos números de imigrantes da Quinta Aliá, a população árabe via que o segundo livro branco efetivamente não conseguia, não era suficiente para limitar a imigração judaica, porque a imigração ilegal era muito intensa, a população judaica crescia muito na Palestina, e aí os árabes na Palestina realizaram uma guerra civil, que a gente chama de Revolta Árabe, que durou 3 anos. Ela foi basicamente contra o exército britânico, e o mandato britânico decide, nesse momento, enviar para a Palestina uma comissão chefiada pelo Lord Peel para dizer o que a gente pode fazer aqui nessa região, porque a gente está perdendo o controle. Ele, em 1937, emite um parecer propondo pela primeira vez na história a divisão da Palestina em 2 estados, um estado judeu e um estado árabe. A gente vai ver o mapa daqui a pouquinho. Houve muita discussão dentro do movimento sionista, que no final das contas a opinião do Ben-Gurion, que era que o movimento sionista deveria aceitar essa proposta, o movimento sionista aceita, e o movimento árabe não aceita. A guerra termina somente em 1939. Ela é muito problemática para a população árabe palestina, porque eles perdem muitos homens, eles perdem muito armamento, né, especificamente, e os britânicos eles decidem emitir o terceiro livro branco, logo depois do fim dessa revolta árabe, que restringia a imigração judaica somente a 15 mil pessoas por ano para a Palestina, né? Estabelecia um aumento do controle nos portos, revogava a Declaração Balfour, e aí o Lehi, né, é criado, que é o Lohamei Herut Sheleret Israel, né, os Guerreiros pela Liberdade de Israel, é a sigla, né? Ele chega à conclusão de que não, enfim, que o principal inimigo do movimento sionista são os britânicos, são alguns saídos da Haganah, mas a maioria saídos do Etzel, que fundam o Lehi, que passam a ser ações anti-britânicas na Palestina. O grupo surge em 1939. E no mesmo ano, no mesmo livro branco, os britânicos estabelecem que o dia 15 de maio de 48 será o último dia dos britânicos na Palestina, e até então uma solução deve ser encontrada. Mas o que acontece em 1939, nesse mesmo ano, é um evento muito mais importante do que tudo que está acontecendo na Palestina, que é o início da Segunda Guerra Mundial. Então, durante muito tempo, ninguém observou muito bem o que acontecia na Palestina. Antes de a gente passar para frente, eu quero mostrar para vocês o mapa da Comissão Peel. Okay? O território em laranja seria o Estado judaico, que seria menos de 20% do território. O território em rosa seria o Estado árabe. E o território em verde continuaria sendo território britânico, que teria Jerusalém, Belém e um corredor portuário para chegar até Jaffa, para onde eles pudessem enfim, ter acesso aos seus interesses locais ali na região da Palestina. Os judeus aceitaram essa proposta, os britânicos, o movimento árabe não. E nunca uma proposta foi tão ofereceu aos judeus tão pouco território, e mesmo assim o movimento sionista aceitou. Óbvio que houve muita discussão, foi a proposta na qual ele mais se dividiu, inclusive dentro do próprio movimento da esquerda sionista, mas no fim das contas eles aceitaram. Foi a primeira recusa do movimento árabe, a gente pode dizer assim. Okay? Aí, para vocês terem uma ideia, os pontinhos verdes aí eram o que seria o movimento, seriam os povoados árabes na Palestina. Os pontinhos mais escuros em azul seriam as localidades judaicas na Palestina, em 1922, né? Os judeus eram 13% da população, os árabes 75%. Os que são azuis mais claros ou verdes mais escuros são populações um pouco mais misturadas entre judeus e árabes. Em 37, aí a gente já pode ver a Comissão Peel aí, né? A parte rosa, a parte azul é a parte judaica, a parte rosa é a britânica, a parte verde seria a parte árabe. A gente já tem 400 mil judeus e 700 mil árabes na Palestina, que enfim, um aumento. Todos os pontinhos azuis são onde seria a população judaica e os pontinhos verdes onde estaria a população árabe, né? Ou seja, muito poucos judeus estariam no Estado árabe, de acordo com a Comissão Peel. Não tão poucos árabes estariam no Estado judeu. A Comissão Peel foi também o primeiro documento que falou abertamente em intercâmbio populacional, que seria transferir populações judaicas que estariam em áreas árabes para o Estado judeu e transferir populações árabes para o Estado árabe, né, que estariam no Estado judeu. Enfim, foi a primeira vez que isso foi comentado em voz alta, pelo menos, e que foi parte do debate público, ou pelo menos entre os políticos, sobre o que fazer, né? Em 1947, que foi às vésperas quando foi votado pelo Partido da Palestina, se calcula que tivesse quase 600 mil judeus, mais ou menos 1.150.000 árabes na Palestina,
e aí as sombras são do plano da partilha da Palestina, de 1947. Né? Vocês podem ver aí a parte verde, onde seria o Estado Árabe, a parte azul, onde seria o Estado Judaico. Vocês podem ver que na região do Negev, né, no deserto aqui no sul, tinha muito pouca população de todas as maneiras, né? Não tinha quase ninguém morando. Então, a população judaica, ela basicamente, ela recebeu os lugares onde estava a maioria dos judeus. Os judeus, eles seriam cerca de 530 mil contra cerca de 460 mil árabes, no que seria o Estado judaico, e os árabes seriam o resto da população, né, cerca de 700 mil na parte que seria o Estado Árabe, e 70 mil judeus, né? Enfim, segundo o plano de partilha da Palestina, que nunca foi colocado em prática, apesar de ele ter sido aprovado na Assembleia Geral da ONU. Acontece na Palestina após a Segunda Guerra Mundial. Enfim, os refugiados do Holocausto, a perseguição nos países árabes pressionam a comunidade internacional para uma conclusão para a situação na Palestina. Está se aproximando o momento em que os britânicos vão sair. O Comitê Superior Árabe anuncia uma greve geral e começam saques e incêndios em Jerusalém. Isso a gente está falando de 46, 47. E aí a Haganah, o Etzel e o Lehi, eles se juntam em determinado momento para lutar contra os britânicos, para pressionar os britânicos a permitir a entrada de judeus refugiados do Holocausto e estão sofrendo perseguições nos países árabes. Um desses atos é de 1946, que é a explosão, né, o atentado ao Hotel King David em Jerusalém, feito pelo movimento Etzel, que teve mais de 90 vítimas fatais, alguns judeus, inclusive, a maioria britânicos. Eles avisaram para as pessoas saírem do hotel, que o hotel ia ser explodido, ninguém levou a sério, o hotel foi explodido, o Begin foi visto pela comunidade internacional e tido até durante muito tempo como um terrorista por esse atentado. Ele mesmo definia isso como o dia mais triste da vida dele, porque ele não queria que as pessoas tivessem morrido, ele só queria explodir o hotel. Enfim, segundo essas palavras, segundo seu diário, mas esses grupos se unem, depois se separam novamente, e a ONU, vendo a situação piorar na Palestina, envia uma comissão chamada UNSCOP para decidir sobre o futuro da Palestina. A UNSCOP chega na Palestina, se reúne com o movimento sionista, mas não se reúne com o Comitê Superior Árabe, porque eles se recusaram a sequer conversar com essa organização da ONU, da recém-criada ONU, que estava buscando uma solução para o problema na Palestina. Eles não queriam que nenhuma solução política fosse adotada, eles queriam simplesmente que os judeus deixassem a Palestina, que seria a terra deles por direito. E a UNSCOP examina, viaja por diversos lugares na Palestina e prepara um plano de 2 estados, que é o que a gente chama de Plano de Partilha da Palestina. Ele é votado na Assembleia Geral na ONU em 29 de novembro de 47 e ele é aprovado por 33 votos a favor, 13 votos contrários e 11 abstenções. Assim a gente vê o mapa do Plano de Partilha da Palestina. Okay? Os territórios laranja seriam o Estado judaico, os territórios amarelos seriam o Estado árabe e os territórios em branco seriam zonas internacionais, basicamente Jerusalém, a região em volta de Jerusalém e Belém. Okay? O Estado judeu teria mais ou menos 52% do território, o Estado árabe teria 45% e o resto seria 3% que ficaria para a comunidade internacional. Né? Se vocês olharem bem, o mapa é bem parecido com o da Comissão Peel, com a diferença que o Estado judeu receberia parte grande do deserto do Negev e do Aravá no sul. Né? E foi uma coisa que o Chaim Weizmann, que no caso era o presidente do Movimento Sionista Mundial, convenceu os delegados da UNSCOP que era importante que o Estado judeu tivesse esse território ao sul para evitar ataques egípcios e jordanianos. Né? Enfim, isso foi recebido com festa pela população judaica da Palestina, mas no dia seguinte, a população árabe na Palestina começa uma guerra civil, no dia 30 de novembro, contra a população judaica na Palestina. A Guerra de 48, né, a Guerra de Independência de Israel, ela de fato começa em 47, e ela começa como uma guerra civil, sem a participação dos países árabes que futuramente vão invadir o Estado de Israel. Porque nesse momento não tem Estado de Israel, existe um território do mandato britânico. A gente já entendeu muito bem com essa última guerra agora em Gaza que as decisões tomadas pela Assembleia Geral da ONU, elas não são definitivas, elas não determinam o que vai acontecer, elas mostram só o que a comunidade internacional deseja. O plano de partilha da Palestina ter sido votado era como se fosse um referendo mundial aprovando esse plano.
mas não significava que a partir de hoje iam ter dois estados. E começa essa guerra civil, okay? E assim, os árabes, né, eles tinham intenções na Palestina. A Síria, por exemplo, queria a conquista da Galileia Oriental. O Egito queria expulsar os ingleses do Sudão e do Suez, né? Então eles tinham um objetivo anti-imperialista aí. O Líbano está enfraquecido, a Arábia Saudita não queria nada, e nenhum desses dois países tinham grandes objetivos com a guerra. O Iraque queria o acesso ao mar Mediterrâneo, e a Transjordânia, ela queria conquistar toda a Palestina e unificar sob seu reino. A Liga Árabe, ela solicitou que nenhum país árabe recusasse refugiados palestinos, e todos os países árabes eram contra a partilha da Palestina, né? Todos, enfim, os que votavam na Assembleia Geral votaram contra. E aí a gente tem o início da Guerra de Independência, que de fato começa em 1947. Okay? No início da guerra, a Haganah contava com 45 mil combatentes. Era mais ou menos 600 mil judeus na Palestina, né? 2 mil deles só tinham armas abertamente, ou seja, sabia-se que tinham armas, que os britânicos sabiam também, como membros das polícias das localidades judaicas, que os próprios britânicos permitiam que eles usassem armas. 3.100 eram do Palmar, que era a unidade de elite formada para combater os nazistas, caso eles chegassem na Palestina. 9.500 eram do exército de campanha, do GIS. 3.100 das guarnições, do DIM. Enquanto 9.500 eram menores de idade, dos batalhões juvenis, ou Gadna. Essas eram as forças da Haganah, que era a principal força do movimento sionista. Okay? Além da Haganah, 4 mil combatentes pertenciam ao Etzel, okay? E 500 ao Lehi. Eles tinham 11, eles todos juntos, 11 aparelhos leves, tudo isso era da Haganah, no caso, só menos os fuzis que eram repartidos. 11 aparelhos leves, monomotores, e 40 pilotos, que eram 20 do Palmar e 20 ex-aviadores judeus da Royal Air Force inglesa, que serviram sob o exército britânico na Segunda Guerra Mundial. E 10 mil fuzis. Os árabes, né, através do Exército Árabe de Libertação, tinham apoio de fascistas e nazistas poloneses, jugoslavos e alemães, inclusive alguns mercenários que tinham vindo para a Palestina. No dia 30, começa uma guerra civil, sabotagem aos meios de comunicação e os transportes judeus, principalmente em Gush Etzion, que está ali ao sudeste de Jerusalém, que a gente já faz parte da Cisjordânia, e Eriam, também na região metropolitana de Jerusalém. Né? Os árabes foram muito mais intensos que os judeus nos primeiros ataques, eles foram vitoriosos relativamente, e acreditavam naquele momento que esses ataques eles eram uma prova de que eles iam conseguir abolir o plano de partilha, a aprovação da partilha. E vieram voluntários de outros países, especialmente de países árabes, para aderirem aos exércitos de libertação. Okay? E até um determinado momento, até, na verdade, o fim da primeira fase, 1.200 judeus foram mortos. Né? Ou seja, de 30 de novembro de 47 até 14 de maio de 48. 1.200 de 600 mil é um número bem alto, a gente está falando aí de 0,2% da população. Em março tem uma reviravolta, porque a Haganah lança o Plano Dalet, que é um plano de controle das fronteiras, que também foi responsável pelo êxodo de milhares de palestinos de suas casas. Por mais que até hoje ninguém tenha encontrado nenhum documento que comprove uma ordem, nem do governo, nem do alto comando das forças exércitas para a expulsão de palestinos, o fato é que houve expulsão de palestinos, embora, segundo o historiador Benny Morris, a maioria dos palestinos que se retiraram de suas casas não foram exatamente por expulsões. A gente vai chegar lá. Em abril de 48 começa a Operação Nachshon, que é a que consegue abrir as estradas para Jerusalém. A população de Jerusalém está vivendo sitiada e com muitas más condições, em uma situação de total racionamento, e começa a operação de larga escala, que tem as libertações de Haifa, de Tiberíades, da Alta Galileia, que fazem ali fronteira com o Líbano, para que o movimento sionista pudesse defender essas regiões em caso de uma guerra envolvendo outros países a futuro. O movimento sionista tinha um precário controle no deserto do Negev, no sul, e havia perdido o controle no bloco Etzion, e todos os judeus que viviam lá tinham sido expulsos de lá. Houve expulsão de judeus também durante a Guerra de Independência. Em Jerusalém, o clima era muito tenso, a cidade estava isolada, faltava comida, água, os ataques a comboios eram comuns, e faltava estrutura e um racionamento de comida muito grande. E aí acontece um caso muito importante para a Guerra de Independência, que foi o massacre de Deir Yassin. O Etzel chega ali às portas de Jerusalém, e há um vilarejo chamado Deir Yassin, que hoje é muito próximo de onde fica o Museu Yad Vashem, ali no bairro de, se não me engano, Givat Shaul. Não, perdão, não Givat Shaul, de Kiryat Moshe. E eles atacam esse vilarejo e executam uma série de civis inocentes, inclusive mulheres, crianças, idosos,
que é enfim, um dos principais massacres da Guerra de Independência. Não foi o único, nem judaico, nem árabe, houve outros, mas foi o mais impactante e que influenciou muito futuramente na guerra, porque os rumores sobre esse massacre chegaram muito rápido em outras comunidades árabes, e conforme o exército, os exércitos das milícias sionistas e futuramente o exército de Israel se aproximava de comunidades árabes, antes que eles chegassem, a população árabe já tinha fugido com medo de acontecer o mesmo que aconteceu em Deir Yassin, e de terem essas populações massacradas ali. Então, a gente pode dizer que segundo pelo menos o Benny Morris, é que a maioria das pessoas que perderam suas casas, os refugiados palestinos da Guerra de 48, são pessoas que fugiram com medo da morte. A gente sabe que tem um alto número de expulsos de suas casas, isso inclusive foi confessado pelo próprio Rabin na sua autobiografia. Foi a primeira vez que um expoente israelense confessa ter expulsado palestinos de suas casas nos anos 70, porque até então Israel negava as expulsões dos palestinos, né? E a historiografia israelense não trabalhava com isso. O Benny Morris foi o primeiro trabalho da historiografia israelense que admitiu e que trabalhou com essa possibilidade. E a gente sabe também que teve alguns que se retiraram para atender a demandas árabes, principalmente mulheres e crianças, na primeira fase da guerra, para facilitar os ataques contra populações judaicas, sem que pusesse vidas de mulheres e crianças em risco. E são pessoas que nunca voltaram às suas casas. Enfim, eu não vou me prolongar nesse assunto, porque só o assunto da Guerra de Independência e os refugiados poderia dar uma aula inteira, e talvez a gente possa fazer isso no futuro. Mas, enfim, a gente segue. Bom, no dia 1º de maio, os britânicos abandonam a Palestina. E a ONU começa a rediscutir a partilha da Palestina. E os Estados Unidos, em conversas fechadas com o movimento sionista, ameaçam retirar seu apoio. Diz o seguinte, olha só, a partilha deu muito problema, está tendo uma guerra pesada ali. Não dá para criar Estado judeu ali. Se criar Estado judeu, se declarar independência, os países árabes já avisaram que vão atacar. Então vai ser uma carnificina, a gente não quer que isso aconteça, a gente vai retirar o apoio. E aí o Moshe Sharet volta dos Estados Unidos com essa informação para o movimento sionista. O Ben-Gurion consegue convencer, numa reunião fechada, o movimento sionista de declarar o Estado judeu na Palestina, a independência do Estado judeu da Palestina. Eles achavam, até a véspera, que a Jordânia não ia atacar Israel, que é o futuro Estado judeu. A Golda Meir se disfarçou de homem, foi até a Jordânia para se reunir com o rei Abdullah. E o rei Abdullah ele tinha medo de um ataque do Mufti de Jerusalém, que era a principal autoridade religiosa na Palestina, contra ele, que derrubasse seu poder, uma vez que 70% da população da Jordânia é de origem palestina, e a família do rei Abdullah não, eles são de origem beduína, né? Que é outra entidade cultural enfim, dentro do mundo árabe. E ele tinha medo que, caso ele não entrasse na guerra, ele virasse inimigo dos palestinos e a população local derrubasse o seu reinado. Então ele deu para trás no último momento, no acordo que ele tinha de não entrar em confronto com Israel, o que dificultou muito a decisão do movimento sionista. No dia 14 de maio, a Haganah só tinha 4 canhões, um tanque e um avião de caça. E, mesmo assim, o movimento sionista decide declarar o Estado judeu, a independência do Estado judeu, o Estado de Israel, e criaram comitês para cuidar das questões administrativas, e em Tel Aviv, porque Jerusalém estava sitiada, de maneira secreta, às vésperas da entrada do sábado, do Shabat, o movimento sionista foi para uma reunião, uma cerimônia para a declaração do Estado judeu na terra de Israel, para o Estado de Israel. Mas o secreto foi descoberto quando o Ben-Gurion chega lá, o lugar já está tomado. Vocês vão ver nesse videozinho que eu vou passar agora as pessoas sentadas no telhado do edifício, que muita gente não conseguiu entrar, e é declarado o Estado de Israel na Palestina. ביום קיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. Agora, a gente viu no final desse vídeo alguém quebrando as correntes de um campo de concentração, né? Por que isso é importante? Porque a pressa do movimento sionista para a declaração de independência ela se dava em virtude de 2 fatores. Um era a janela de oportunidades. Se você hoje não declara independência, amanhã os países começam a retirar o apoio, e vale lembrar que a partilha da Palestina foi aprovada com voto norte-americano e da União Soviética, né? Ou seja,
as duas grandes potências antagônicas no mundo apoiaram a criação do Estado judeu na Palestina, e você podia perder essa janela de oportunidade. Então eles falam, a gente não vai perder, a gente vai declarar e vamos ver o que vai acontecer. E a segunda razão, que não era menos importante, era que tinha muita gente, muitos refugiados, que não tinham para onde ir e que estavam esperando isso para que quem controlasse os portos da Palestina fosse o movimento sionista e o Estado judeu, e que eles tivessem um lugar para ir. E aí eles fazem isso e automaticamente abrem os portos para a imigração judaica, e o Ben Gurion ele é avisado no meio da madrugada, no dia 14 de maio, depois da festa que as pessoas estavam fazendo na rua, que os Estados Unidos tinham reconhecido o Estado de Israel, foi o primeiro país a reconhecer informalmente. No dia seguinte, a União Soviética reconhece, e é o primeiro país a reconhecer formalmente. Mas quando o Ben Gurion sabe do reconhecimento norte-americano, ele vai falar em Yiddish para uma rádio norte-americana, no meio da madrugada. E quando ele está falando para essa rádio, ele é acordado, a população de Tel Aviv é acordada, no caso, ele é interrompido pelo bombardeio de Tel Aviv por meio de caças egípcios. Era o Egito invadindo Israel, o recém-criado Estado de Israel, não só o Egito, como o Líbano, a Jordânia, a Síria e o Iraque também. Os países vizinhos atacam Israel, o Egito avança, chega até Ashdod, conquista os kibbutzim do portão do Negev, né, que foram parte dos kibbutzim que foram atacados agora pelo Hamas. Negba é um kibbutz que resiste de maneira heróica. O Iraque ataca no centro, tem um ataque a um comboio de médicos em Sheikh Jarrah, né, do Hospital Hadassah de Jerusalém. Enfim, e o Israel recém-criado fica numa situação muito complicada. O Ben Gurion decide criar as Forças de Defesa de Israel, Tzahal, a Tzavá Haganah Israel, unificar todas as milícias em um só exército, sob seu comando. Os grupos ligados ao movimento revisionista à direita não concordam, uma vez que o Ben Gurion não tinha sido eleito oficialmente por esse novo Estado. Então, eles entram num acordo que, dentro do que seriam as fronteiras de 47, vai ter só um exército de Israel. Fora dali, principalmente em Jerusalém, cada grupo age por conta própria. E o Ben Gurion acaba concordando, mas ele funda o exército, e o exército de Israel adquire armas da Tchecoslováquia, que são armas nada mais nada menos que soviéticas que foram vendidas para o movimento sionista pelas forças soviéticas, né? Enfim, com dinheiro arrecadado pela Golda Meir junto aos judeus milionários dos Estados Unidos. Então, quem arma Israel, basicamente, é a União Soviética com dinheiro americano. Não exatamente dos Estados Unidos, mas de judeus americanos. Para vocês entenderem agora como Israel tinha o apoio desses dois países, né? Dessas duas potências. E no dia 20 de maio, a Síria quase conquista a Galileia. O armamento tchecoslovaco é a defesa heróica do kibbutz Degania, que fizeram os sírios recuarem. E aí, no dia 11 de junho, a gente tem o primeiro cessar-fogo da guerra. Um terço das terras judaicas, segundo o plano de partilha da Palestina de 47, estavam sob domínio árabe. E aí foram dadas sugestões durante esse cessar-fogo e tal, mas o caso mais importante desse cessar-fogo é o caso Altalena, que é um caso que envolve questões políticas, que vão ser muito importantes porque a gente vai falar futuramente aqui nesse curso, e que é muito importante vocês conhecerem. Altalena era um navio que pertencia ao movimento revisionista, comandado pelo Menachem Begin. E o Begin ele chegou para o Ben Gurion e falou o seguinte: eu tenho um navio que pode trazer muito armamento, que vai trazer uns tantos combatentes e sobreviventes do Holocausto para Israel agora. Eu quero trazer ele para cá, quero trazer ele para o Porto de Jaffa. E o Ben Gurion disse para ele o seguinte: eu não quero que você traga esse navio. O acordo do cessar-fogo proibia a gente adquirir mais armamento. Tem muito navio britânico no mar Mediterrâneo. Eles podem descobrir facilmente o Altalena como um navio de contrabando, um navio clandestino. A gente vai perder a moral, vai perder o apoio dos outros países. Eu não quero esse navio aqui. O Begin escutou, se fez de sons e mandou um navio. O navio, por alguma razão ou outra, conseguiu chegar na costa de Israel e ia desembarcar na cidade, na praia de Kfar Vitkin, ao norte de Tel Aviv. E aí, o Ben Gurion, quando soube que o navio estava ali, ele disse o seguinte: entreguem as armas todas para o exército de Israel, e o navio, inclusive, para a gente também. E aí o Begin falou: não, olha só, a gente não vai fazer isso. A gente quer ficar com pelo menos 20% das armas para combater em Jerusalém, para o Eitzel combater em Jerusalém.
E o Ben-Gurion falou, não, você não está entendendo, você vai dar tudo isso para a gente agora, senão eu vou bombardear o teu navio, que eu falei que não era para ele vir. E aí o Begin, ele subiu ao navio, ficou falando para a rádio clandestina que ele tinha em Israel, de dentro do navio, disse para todos os combatentes do Etzel que estavam servindo no exército de Israel a desertarem, e mandou todos irem para a praia em Tel Aviv. E foi todo mundo para a praia em Tel Aviv. Por quê? Porque ele falou, eu quero ver ele bombardear o nosso navio aqui em Tel Aviv, na frente de todo mundo. Em Tel Aviv já tinha uma população de 250 mil pessoas naquela época, não era pouca gente. E ele foi até a praia em Tel Aviv, o lugar onde houve o caso Altaliana está até hoje marcado por uma placa, e ele, enfim, foi outra vez intimado pelo Ben-Gurion a entregar as armas. Ele disse que não, e incitava a população, e falava, isso aqui ele está ameaçando bombardear a gente, etc. E o Ben-Gurion ordenou o Igal Alon, que era o comandante da região de Tel Aviv, a atacar o navio. O Igal Alon mandou o seu subordinado, Yitzhak Rabin, bombardear o navio. O primeiro disparo foi no mar. O Begin enlouqueceu dentro do navio, começou a gritar, a xingar o Ben-Gurion de tudo que é nome, mas não se rendeu. E aí o Rabin executou o segundo bombardeio, que pegou no bar do navio. E aí o Begin, gritando mais ainda, no terceiro disparo, ele se rendeu, começou a gritar para os combatentes do Lehi, voltem para o exército, a gente não quer uma guerra entre irmãos agora, seria o pior possível. O Begin saiu aí nessa história, como sendo lembrado pelo momento revisionista, como alguém que teve uma posição moderada, que evitou uma guerra civil, quando o Ben-Gurion disparou contra judeus 3 anos depois do Holocausto, inclusive contra sobreviventes do Holocausto, contra combatentes que iam ajudar numa guerra determinante para a existência do Estado de Israel. E foi ele que teve a atitude nobre de não seguir essa loucura. O Ben-Gurion, no caso, ele tinha 2 objetivos aí. Ele queria, mostrar que, sob seu comando, ninguém podia desobedecer. Não ia ter nenhuma força, nenhuma milícia que decidia o que fazer. E se ele mandava, era isso que ia acontecer, que o exército tem que ser subordinado às ordens do poder político. E não importa de que maneira. Nesse momento, ele fecha o Etzel e o Lehi, acaba com as milícias, incorpora totalmente os 2 grupos ao Tzahal, as Forças de Defesa de Israel. O Palmach ele vai fazer um pouquinho depois. E ele também tinha receio de que o Begin, depois da guerra, usasse suas milícias para dar um golpe de Estado. Então, ele obriga o Begin a se render, acabar com as milícias e garantir, na sua maneira, a democracia em Israel, né? Quando nenhum grupo tem poder de dar um golpe de Estado. E ele, enfim, ainda que fosse bastante autoritário, ele estabelece a democracia israelense nesse momento, quando ele submete o exército, ele acaba com as milícias e submete o exército ao poder político. Foi um caso muito emblemático, porque até hoje a direita aponta o dedo para a esquerda, dizendo que a esquerda foi capaz de atacar, no momento mais crítico da história, a direita só por discordâncias. Enfim, e é um tema até hoje na sociedade israelense. A gente vai voltar a falar disso mais para frente. Bom, depois da guerra da Declaração de Independência, a gente pode dizer que começa a segunda fase da guerra, né? Que é aquela que estava no cessar-fogo. No dia 8 de julho, a guerra recomeça com um ataque egípcio. 2.500 voluntários do exterior se alistam às forças de defesa de Israel. Os exércitos árabes também aumentam de tamanho. Crescem os arsenais egípcios israelenses, né? Israel conquista a Baixa Galileia e as cidades que estão entre Jerusalém e Tel Aviv, as cidades de Lod e Ramle. Em 18 de julho, aí tem uma segunda trégua. E aí foi uma guerra muito importante para Israel, porque o Egito desrespeitou a trégua. E isso foi muito positivo para Israel na guerra, porque Israel pôde direcionar todas as forças para o combate aos egípcios. E aí Israel consegue capturar a região dos portões do Negev, que é a região que está ali bem na fronteira com a faixa de Gaza, a Operação Yoav, consegue expulsar os egípcios para mais longe dos centros urbanos israelenses. E aí, quando a guerra recomeça, Israel consegue conquistar a Galileia, uma vez que o Negev já estava garantido praticamente, não estava totalmente, mas já não ameaçava populações civis judaicas. E Israel conquista toda a Galileia até o dia 13 de outubro, com muitas expulsões nesse caso, e um êxodo muito grande de árabes dali. E a ofensiva final de Israel foi no Negev, com a Operação Horev. Os britânicos acabam apoiando o Egito nesse confronto, mas não adianta nada. Os árabes acabam aceitando a proposta de armistício, dando o Negev e ficando com Gaza, né? No caso o Egito. E 7 de janeiro foi suspensa a guerra. E aí Israel começa os acordos de armistício. 13 de janeiro, Israel começa as negociações de armistício, que terminam em fevereiro.
No dia 3 de março, Israel assinou armistício total com o Líbano, 3 de abril com a Jordânia e 20 de junho com a Síria, embora a guerra tivesse parado. Efetivamente, no dia 7 de janeiro, só legalmente, né, oficialmente, só no dia 20 de junho a guerra acaba, né, com o armistício com a Síria. O saldo da guerra foram 6.074 israelenses mortos, né? Judeus, no caso, né? Os árabes, a gente não tem os números exatos, mas se calcula que tenham sido de árabes palestinos, que tenham sido mais de 20 mil mortos, fora os refugiados, e quase 2.000 civis israelenses, nesse caso, foram mortos. Alguns sobreviventes do Holocausto foram mortos também, não poucos. Foi um número muito grande, 1% da população judaica na Palestina foi morta. 1% da população que havia de judeus na Palestina antes da guerra foi morta nessa guerra. Seria mais ou menos como o Brasil passar por uma guerra agora com 2.100.000 mortos, né? Que é, por exemplo, a população da cidade de Curitiba, ou de maior que a população de Recife, ou que a população de Porto Alegre. Muita gente se refere à Guerra de Independência como uma guerra que foi um milagre para que Israel tenha vencido, né? Os judeus, especificamente, o sionismo, se refere a essa guerra como o milagre da vitória. Os palestinos se referem como Nakba, que é a catástrofe. Essa é uma foto de uma das expulsões, né, dos palestinos, dos êxodos, né? A Guerra de Independência, ou Nakba, né, gerou o problema dos mais de 700.000 refugiados palestinos, que até hoje vivem sob o status de refugiados, e até hoje os palestinos não têm seu Estado. A situação de tragédia da população palestina, que não tem seu direito à autodeterminação nacional reconhecido, né, pelo Estado de Israel, no caso, parte da comunidade internacional até reconhece, mas eles não são soberanos em terra nenhuma hoje em dia no mundo. Muitos deles até hoje vivem em campos de refugiados, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, no Líbano e na Síria, principalmente, né? E para Israel, a gente vê, né, a gente se fala nessa guerra como a guerra da libertação, como a guerra da independência, ou como o milagre da vitória, né? E como Israel venceu essa guerra com uma população muito inferior à dos outros países árabes, com um exército formado durante a guerra, enquanto eles já tinham exército, enfim, lutando contra vários países em várias frentes ao mesmo tempo. Foi um milagre? Os combatentes da guerra não gostam que a gente chame isso de milagre. Então a gente vai tentar explicar o resultado dessa guerra, como, né, Israel venceu essa guerra, sem usar nenhum artifício divino, né? Primeiro de tudo, a revolta árabe de 36 a 39, ela enfraqueceu muito o exército árabe de libertação palestino. E talvez, se eles não tivessem entrado naquela guerra civil, eles tivessem muito mais força para começar a guerra em 47, a outra guerra civil que eles tiveram. Mas vários de seus líderes foram presos pelos britânicos, outros foram mortos, seus arsenais foram descobertos, eles, enfim, não tinham tanta estrutura, eles foram muito debilitados por essa guerra civil. E isso é muito relevante, pelo menos para a primeira fase da guerra. A segunda, Israel tinha um bom armamento, a partir do momento que a União Soviética e a Tchecoslováquia cederam, no caso, venderam armas para Israel. O armamento israelense não era pior do que o armamento de nenhum outro país. E talvez fosse até melhor. Não sei se mais numeroso, mas era um bom armamento. E a gente tem que levar isso em consideração. Terceiro, a vontade real dos árabes em relação a essa guerra. Okay? A gente viu no início o que os árabes queriam. Mas no momento que eles percebem que aquilo ia ter um custo muito caro, a maioria dos países árabes se preocupou muito mais em conquistar territórios para absorver os refugiados palestinos, como, por exemplo, fez o Egito, com a faixa de Gaza, né? O Egito conquista a faixa de Gaza na Guerra de Independência, e é lá que eles botam todos os refugiados palestinos. A faixa de Gaza termina a guerra com uma população de 500.000 pessoas, mais ou menos, né? Enfim, não, perdão, com uma população de 400.000 pessoas, mais ou menos, 350, 400.000, dos quais 3/4 eram refugiados, né? A maioria das pessoas que ficou morando, né, que morou ali, não morava ali antes da guerra, né? E o Egito não tem campos de refugiados palestinos. A Jordânia também, na Cisjordânia, eles colocam uma série de campos de refugiados. Em Jenin, próximo a Ramala, em Jerusalém Oriental, ali em Shuafat, uma série de lugares, mas eles não conseguem evitar que palestinos vão morar na Jordânia também. A Síria e o Líbano não conseguem conquistar territórios ali, e a gente tem até hoje na Síria e no Líbano campos de refugiados palestinos, né? Mas a vontade deles, no momento, entre destruir o Estado de Israel e cada um ter o seu objetivo, e simplesmente garantir que os palestinos tenham uma zona tampão para ficar, eles optaram pela segunda, o que favoreceu Israel a vencer a guerra, que ao contrário dos árabes, né, a gente vai chegar lá, Israel não tinha alternativa. A organização dos exércitos.
É verdade que o exército israelense foi criado somente durante a guerra, mas a gente está falando aí de milícias que tinham experiência militar, que talvez os exércitos árabes não tivessem, né? O Líbano e a Síria eram países fundados nos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial. Os exércitos da Síria e do Líbano não tinham tanto tempo assim de vida. É verdade que também tinham milícias na Síria e no Líbano, que expulsaram os franceses dali, etc. Mas eles não tinham a experiência militar que os exércitos, que as milícias israelenses tinham, não era tão forte. O Egito e a Jordânia e o Iraque tinham exércitos já desde os anos 20, mas que nunca tinham se metido em nenhuma guerra especificamente. Né? Então, a experiência de guerra dos exércitos das milícias israelenses contava muito, a disciplina era muito forte ali, e eles não eram inferiores em treinamento aos exércitos árabes, possivelmente fossem até superiores. E, por fim, a necessidade de Israel. Olha, a gente viu o que aconteceu com a população palestina quando os palestinos perderam a guerra, né? Eles passam por uma catástrofe, uma tragédia até hoje, mas eles tinham para onde ir. Os países árabes receberam essas pessoas. Pensem o que teria acontecido com os judeus da Palestina e do resto do mundo se Israel não tivesse vencido essa guerra. Os refugiados do Holocausto não eram aceitos em lugar nenhum do mundo. Os judeus que eram vítimas de perseguições em países árabes também não tinham para onde ir. Os países não aceitavam a migração judaica. Se Israel não vencesse essa guerra, além da situação de catástrofe humanitária que acontecia com os judeus sobreviventes do Holocausto, com os judeus dos países de maioria muçulmana, especialmente os países árabes, né, que vieram e migraram para Israel um pouco depois da criação do Estado, né, especialmente do Iraque e do Iêmen, ainda tinha os outros 600 mil da Palestina. O que ia acontecer com eles? Né? Enfim, então, Israel precisava vencer a guerra. Não ia se render. E isso tudo, a gente tem que lembrar, 3 anos depois do Holocausto, o genocídio de mais de 6 milhões de judeus na Europa. Não só na Europa, mas principalmente na Europa. Que não foi maior, não aniquilou a população judaica inteira, porque os nazistas perderam a guerra. Não deu tempo. Né? Então, qual era a mentalidade do movimento sionista nesse momento? A mentalidade era a seguinte: vai acontecer outro holocausto. Eles vão jogar a gente para o mar, eles vão chegar em todos os lugares. Os Estados Unidos não aceitam a nossa imigração, e se a gente agora não ganhar essa guerra, o povo judeu, o outro holocausto é questão de tempo. Okay? Vai estar acontecendo agora, e com os judeus americanos vai ser questão de tempo, com os judeus brasileiros vai ser questão de tempo, com os judeus argentinos também, os que ficaram na Europa, na Inglaterra, na França. Não tem outra alternativa. Então, a necessidade e o trauma do Holocausto, eles estavam muito presentes nessa guerra. E eles explicam também, eu não estou justificando, mas eu estou explicando parte das atrocidades cometidas também pelo exército israelense e pelas milícias sionistas, que é antes da gente do que eles. Enfim, a Golda Meir, ela falava uma frase que era: eu prefiro ser responsável pela morte de um inimigo inocente do que permitir que o inimigo mate o meu povo, os inocentes do meu povo. Né? Enfim, que isso aí não é bonito, moralmente é reprovável, mas é a moral que o povo judeu aprendeu do Holocausto. Enfim, quem acha que quem sofreu um genocídio não vai repetir isso com outro, está muito equivocado. Quem sofreu um genocídio está traumatizado. E o que ele aprende com isso é a não sofrer outro genocídio, não executar outro genocídio. Quem espera, enfim, algo pedagógico da barbárie, não entendeu o que é a barbárie. A barbárie não é educativa, não é pedagógica. Né? Ela, enfim, e o trauma do Holocausto ele é presente na sociedade israelense até hoje. E a gente precisa falar sobre isso, enfim, talvez em outros encontros. Bom, a guerra termina, né? Quais são as consequências? Os refugiados palestinos, que até hoje estão sob condição de refugiados. Né? O Egito conquista a faixa de Gaza, a Jordânia conquista a Cisjordânia, Israel não tem relação com nenhum país árabe, rompido, inclusive inimigo dos países árabes, a gente vai explorar isso na próxima aula. Jerusalém Oriental passa também sob controle da Jordânia, passa a estar sob controle da Jordânia, e judeus não podem ir até a cidade velha de Jerusalém, nem sequer o bairro judaico, que nesse momento a Jordânia conquista o bairro judaico, os judeus não podem ir ao Muro das Lamentações, não podem rezar ali, não podem frequentar, enfim, não podem andar sobre as pedras por onde andaram seus ancestrais ali. A formação do Tzahal, né, das Forças de Defesa de Israel, que é uma consequência importante dessa guerra, que se cria um exército do povo que obedece ao braço político e que não atua por vontade própria. Okay? Aqui a gente tem o mapa de Jerusalém, né?
Jerusalém Ocidental à esquerda. Essa parte vermelha é a Cidade Velha, né? E aí aqui em cima tem o Har Hatzofim, o Monte Scopus, né? Que é onde está a Universidade Hebraica de Jerusalém e o Hospital Hadassah, que virou uma ilha israelense dentro da Jordânia. E aqui a região de Armona Nativ, que é, enfim, um lugar que era terra de ninguém, que ficou aqui circundada, que a linha verde passava por aí. E aqui, a gente vê pintado de verde isso aqui, que a linha verde foi a cor do lápis que o Moshe Dayan e o general jordaniano, cujo nome eu não me lembro agora, pintaram a fronteira que seria da Jordânia com Israel, depois da Guerra de 48. Okay? Então, a gente se refere até hoje como linha verde, que separa o território soberano de Israel do território, enfim, dos territórios ocupados da Cisjordânia. E a faixa de Gaza foi conquistada pelo Egito. O Egito não declarou soberania sobre a faixa de Gaza. A Jordânia, sim, declarou sobre a Cisjordânia, embora a comunidade internacional não tenha reconhecido, né, em seu momento, né, que declarou soberania. E Israel declarou soberania sobre todo esse território em azul, que é o que a gente chama hoje de território soberano israelense, sobre o qual Israel deu cidadania para toda a população, inclusive para os árabes, por cerca de 160 árabes que viviam na Palestina, agora no Estado de Israel, depois que Israel declara soberania sobre isso, após o fim da Guerra de Independência. Então, Israel, quando declara soberania, dá cidadania para os árabes que vivem ali, não permite que os refugiados voltem às suas casas, né? E a gente tem uma população de 780 mil judeus, imediatamente após a guerra, e 160 mil árabes. É assim que a guerra termina, mais ou menos. Todos eles, a princípio, com os mesmos direitos. A gente vai ver no próximo encontro que não é exatamente assim, pelo menos nos primeiros 20 anos de Estado. Enfim, e aqui, para ilustrar tudo, nosso último mapa, aqui está o mapa do Plano de Partilha da Palestina da ONU, de 47, né, na esquerda, e na direita está o mapa da linha de Amnistia, de 49. Né? Então, a gente pode ver os territórios que Israel conquistou, que deveriam ser do Plano de Partilha da Palestina, segundo o Plano de Partilha, do território do Estado palestino. Né? E um pedacinho muito pequeno só que o Egito conquista, que deveria ser território israelense, e a maioria Israel conquista. Israel sai com mais de 70% do território da Palestina. 73%, para ser mais exato, com 27% sendo a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Enfim, assim termina a Guerra de Independência. Enfim, bom, eu tinha colocado aqui e agora saiu, então eu vou trabalhar para que isso apareça agora para vocês, nesse PowerPoint, a maneira que vocês têm para me encontrar nas redes sociais e também, obviamente, no meu e-mail, né? Enfim, então eu vou agora escrever isso aqui para vocês, me deem só um segundinho. Bom, aí estão os meus contatos, meu e-mail, joaokm@gmail.com, e-mail pessoal. No Twitter, vocês me encontram como @joaokm. No Facebook, se procuram pelo meu nome, João Quates Miragaia, vão me encontrar. E o podcast, que todos vocês já conhecem, imagino eu, do lado esquerdo do muro, nos principais tocadores, e também no YouTube. Enfim, gente, qualquer pergunta, qualquer comentário, pode ser pelo Messenger do Facebook, pode ser pela caixa de comentários fechada do Twitter ou por e-mail. Eu não boto meu número de telefone porque eu não sei quem vai ter acesso a esse curso e, enfim, eu tenho receio que possa chegar em mãos erradas. Mas, de todos os modos, aí estão os meus contatos, hein? Podem fazer print e guardarem para como vocês quiserem. E nas outras aulas eu também vou colocar. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer tema que vocês acharam que era melhor trabalhar de uma maneira mais aprofundada ou coisas que são irrelevantes, tudo, estou aí disposto a ouvir o que vocês quiserem dizer. Foi um prazer estar aqui. Um grande abraço e até a próxima.